seus lindos, eu sou a Deia, esse é o Atemporal. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje, como diz o título aí, olha, do nosso vídeo de hoje, precisamos falar sobre Monark e Adrilles também. Gente, as últimas semanas aí foram bem complicadas, né? A gente teve o caso aí do Monark, que é o Bruno Ayub, do podcast Flow, fazendo apologia ao nazismo. Isso é um caso gravíssimo. Isso é uma coisa que não pode acontecer. E o Monark fez ali, olha, a sua apologia. Diz que tem que ter um partido reconhecido nazista, né, reconhecido por lei. E aí, o que aconteceu? Ele sofreu aí as sanções do YouTube. Eu tô falando do Flow Podcast. Você nunca viu? Este é Bruno Ayub, o Monark do Flow Podcast. O Monark estava tendo um debate, olha, dentro, né, do Flow Podcast, uma entrevista com o deputado federal Kim Kataguiri e também com a deputada federal Tabata Amaral. O Kim Kataguiri também comentou, né, que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Essa fala aí levou o Kim Kataguiri também junto aí com o Monark para esse local aí de apologia ao nazismo. Ele também está sendo, ele diz que vai até contribuir com a polícia, com as investigações, né? Vai falar sobre isso, vai se dispor a falar sobre isso tranquilamente, vai ajudar nas investigações. Só que ele também tem essa parte junto com o Monark. Só que não é a primeira vez que o Monark fala sobre isso, fala algo parecido, né? Em outra edição do Flow, ele também diz que tem o direito de ser antissemita, diz que tem o direito de não gostar de judeus. Só que isso, gente, é muito grave. Por que isso é muito grave? Porque o nazismo matou mais de 6 milhões de pessoas. Foi algo na história que tem muita gente que nega o nazismo, que nega o Holocausto, que o que aconteceu com os judeus, com várias minorias, com os ciganos, com LGBTs também, são várias pessoas que foram mortas. Isso porque Hitler queria criar uma sociedade ariana, uma sociedade que não tivesse nada dessas minorias, que não houvessem negros, que também foram mortos aí durante o nazismo. Então, não é uma simples política, não é simplesmente uma ideologia política. Na realidade, o nazismo é um grupo de extermínio, porque tu defender um ponto político é uma coisa, agora tu defender uma política de extermínio, isso já é gravíssimo. Tá defendendo o assassinato, tu tá defendendo o extermínio por causa de uma ideologia política. E é isso que as investigações, a Procuradoria-Geral da República tá cobrando de Monark. E o que aconteceu? O Igor, que também é sócio, né, do Monark, emitiu uma nota aí depois dessas declarações do Monark, dizendo que repudia qualquer tipo de declaração antissemita, e ele foi tirado do Flow. Ele não faz parte do Flow. Ele era sócio, né, do Igor, foi tirado, o Igor 3K, né, como ele é conhecido. Então, assim, são coisas gravíssimas, são coisas muito sérias. Hoje nós vivemos uma sociedade, como dizem, né, em várias reportagens que saíram, e parece que hoje virou algo normal se falar que não gosta de judeu, que é antissemita, que não gosta de LGBT. Eu tenho o direito de falar? Não tenho o direito de falar. Isso é algo gravíssimo. A pessoa tem o direito de existir como ela é. Por que essas pessoas, assim como o Monark, têm direito a dizer, não, eu tenho o direito de não gostar de negro, eu tenho o direito a não gostar de judeus, como ele disse. O nazismo, ele exterminou judeus, então essa fala é muito perigosa. E pela expansão que tem o Flow, por onde ele chega, ele é um dos podcasts hoje mais importantes do Brasil. E o cara, numa importância que tem o Flow Podcast, o cara fazer uma declaração dessa, isso é muito perigoso. O Flow tem quase 4 milhões de inscritos no YouTube e ele faz uma declaração dessa, ele tem um poder muito grande de chegar. Então isso é muito grave. O YouTube agora baniu o Monark depois dessas declarações. Vários patrocinadores saíram, inclusive na primeira declaração que ele havia feito dizendo que tinha direito de não gostar de judeu, o iFood foi o primeiro a sair na época, e agora quando ele tá de novo falando esse tipo de coisa, essas declarações absurdas, mais patrocinadores saíram, artistas que participaram do Flow também pediram para ter as suas entrevistas retiradas do Flow, que eles não querem participar disso, e aí o Igor teve que tirar o Monark do Flow Podcast. E agora o Monark queria abrir outro canal, foi proibido pelo YouTube, ele não pode entrar também num canal através de outra pessoa para ganhar, ele não pode monetizar, e ele tá dizendo que isso não pode acontecer. Ele agora tá se sentindo vítima, diz que tem alguma pessoa muito poderosa que tá querendo destruir o Monark. Ele esquece o que ele
ele disse. E ninguém tá querendo destruir o monarca. Tá recebendo a consequência dos atos que ele cometeu, da fala que ele teve. E agora ele tá indo pedir ajuda, tá nas redes sociais pedindo ajuda pro pessoal fazer um movimento aí pra tentar fazer com que ele volte. Inclusive ele disse que a fala dele foi tirada de contexto, ele disse que ele estava bêbado no momento. Todo mundo sabe que não, porque não é a primeira vez que ele fala isso. Inclusive ele foi na rede social e comentou, ele foi no Twitter e falou que ele tinha o direito de falar certas coisas que ele falou. Gente, isso é muito grave. Não tem o direito de falar, porque isso gera uma onda. Hoje parece que as pessoas estão muito mais se achando livres pra falar. Não gosto de judeu, eu não gosto de negro, eu não gosto de LGBT. Como assim, gente? As pessoas, elas sofrem demais só por elas serem quem elas são. E aí vem uma pessoa que tem uma influência enorme no meio que a gente tem hoje de rede social, com umas falas como as do monarca. Qual é o poder que isso não gera na mente das pessoas, entendeu? Então a gente tá vivendo num momento muito complicado. É um momento que a tua fala, ela pode gerar, dependendo da tua influência principalmente, ela pode gerar uma onda em cima dessas pessoas muito perigosa. Essas pessoas têm que ser protegidas. Todas as minorias têm que ser protegidas. E todas as pessoas têm o direito de existir como elas são. Tua fala não foi tirada de contexto. A gente sabe que ele não estava bêbado, porque em vários outros momentos ele falou também sobre isso. Então, monarca, são as consequências dos seus atos e das tuas falas. Kim Kataguiri também vai ter que se pronunciar. O Kim Kataguiri também disse que não falou nada, disse que vai ajudar. E aí, no programa Opinião, da Jovem Pan, Adrilles Jorge, que era também um dos comentaristas, ele foi demitido da Jovem Pan. Por quê? Porque ele fez um gesto comentando, né? Estavam falando sobre o monarca, justamente, e as pessoas comentando, eles estavam fazendo comentário. Ele é o programa Opinião, ele dá a opinião dele, ele comenta sobre os assuntos que estão acontecendo no momento, e aí, no final do programa, quando já estava sendo encerrado, ele pega o Adrilles, faz a saudação nazista no final do programa. E aí ele foi sumariamente demitido da Jovem Pan News. As pessoas estão brincando com coisas gravíssimas, e isso não pode ficar impune. Então o monarca agora está sofrendo as sanções, está sofrendo as consequências dos atos dele. Então, assim, o Holocausto foi provocado pelo nazismo. O Holocausto exterminou mais de 6 milhões de pessoas, e a sua maioria judeus, e a comunidade judaica também veio denunciar, né, a fala do monarca, veio exigir que o monarca seja realmente punido pela fala dele. Então, gente, olha, esse caso ainda vai render bastante, porque o monarca tá querendo ainda voltar com o canal dele no YouTube, então a gente vai aguardar aí pra ver o que vai acontecer daqui pra frente. O que você acha desse assunto tão complicado que a gente tá lidando hoje em dia, né? Porque as pessoas acham que elas estão tendo mais liberdade, elas estão se achando nesse local de liberdade pra falar o que elas pensam e não falavam. Hoje elas estão achando que elas podem falar sobre esses assuntos aí complicadíssimos e gerar muita coisa através da fala delas. Então é muito perigoso. O assunto de hoje foi um pouquinho mais sério, mas a gente precisa falar sobre certos assuntos. Então comenta aqui embaixo pra mim, não deixa de curtir, diz aí pra mim o que vocês acharam do vídeo, que vocês acharam desse assunto, e eu quero saber, tá bom? E eu espero todo mundo no próximo vídeo. Beijo da Dé, eu tô indo. Tchau!